Estamos na Colina Evangélica, no centro da cidade de Brusque, para falar um pouco sobre a história da Igreja Evangélica Luterana e do Colégio Afonso Carlos Renault. A história de Brusque ela tem início em 1860, precisamente no dia 4 de agosto, quando chega o primeiro grupo de imigrantes para colonizar a cidade. Dentre eles, nós já vamos ter várias famílias que são luteranas. Inicialmente, essas famílias vão ser instaladas na região de Bateias, onde é construída então a primeira igrejinha, uma capelinha simples de palmito e cobertura de palha. É claro que isso não dura muito, né? Nosso clima tropical. E passados alguns anos, então Brusque vai receber o seu primeiro pastor residente. E esse pastor, então, em 1866, vai pleitear junto ao governo um pedaço de terra para então construir uma escola e uma igreja. A igreja luterana, ela sempre trabalha junto à questão da igreja e escola. Não é possível pensar só igreja ou só escola. Então, naquela época, o governo concedeu uma parte de terras para a igreja luterana e também outra para a igreja católica. Como a igreja luterana, então, a colina evangélica, que nós conhecemos, é onde está instalada então a igreja, o cemitério, o colégio, a casa pastoral, a antiga maternidade, tudo isso um do ladinho do outro, porque constitui um núcleo social. Tudo sempre muito junto, né? Igreja, escola, família. São os alicerces da sociedade e que conduziram o desenvolvimento de Brusque nos seus 160 anos. Bom, aí com esse lote de terras que o pastor Sandreski conseguiu do imperador, do Brasil Imperial, eles começam a planejar o que eles vão fazer aqui. Então ele motiva a comunidade para construir uma casa de oração. Nós vamos agora uma casa de oração decente. Ainda não se podia fazer um templo, porque o Brasil não permitia para os acatólicos, os que não eram católicos, ter seus templos com torres, sinos, com janelas características dos templos, nada disso era permitido. Então ali eles construíram uma casa em Chaimel, e nessa casa em Chaimel morava então um pastor, se chama pastor Sandreski, e ele, à medida que ele lidava com a comunidade luterana muito pequena, ele percebia que alguns dos filhos dos colonos não sabiam ler e escrever. Então, no pensamento do luteranismo é fundamental que as crianças, que os jovens, enfim, eles leiam e interpretem a Bíblia. Então, por iniciativa dele, né, em abril de 1872, ele criou na sala da casa dele, que funcionava também como templo, ali a escola Deutsche Evangelischule, escola evangélica alemã, para os filhos dos colonos luteranos. Só anos mais tarde, quando o pastor Sandreski já não estava mais aqui, a comunidade sonha com um templo. Aí nós já estamos no Brasil Imperial, de 1889, e aí se esperava que o imperador mandasse dinheiro para cá, né? Porque a igreja luterana de Blumenau ela foi construída com o recurso imperial. Não foram as famílias luteranas que construíram, foi o imperador, porque havia um objetivo imperial de colonizar essa região aqui. Então a igreja era muito importante. Então conta-se, isso pode ser lenda ou não, mas quem sabe um dia os arqueólogos descobrem isso para nós, que aqui ao redor desta igreja foi construído, foi lançado um fundamento de um templo bem maior do que esse. E se esperava pelo dinheiro, mas o dinheiro nunca veio. Agora, uma coisa que chama muita atenção é que de 3 de maio de 1894
até 6 de janeiro de 1895, eles constroem o templo. Pelo menos eles colocam o templo debaixo do telhado. Claro que ainda não tinham os acabamentos todos, mas essa ansiedade de ter o seu templo, sua casa de oração, uma coisa digna, era tão grande que, em prazo recorde, menos de um ano, 10 meses depois, eles conseguiram celebrar o primeiro culto e aí é inaugurado, dia 6 de janeiro, dia dos Reis. É o edifício mais antigo preservado no centro da cidade e o quarto mais antigo dentro da cidade de Brusque. Mais precisamente no ano de 1942, o cônsul Carlos Renaud, que era luterano, ele viajou muito para a Alemanha e tal, e coisa, ele via a arquitetura das igrejas lá diferente e ele achava a nossa igreja muito simples. Então, em 1942, ele patrocinou um arquiteto muito famoso aqui da região. Simão Gramlich é conhecido como o arquiteto das catedrais. E assim, então, foi feita essa ampliação, aí a igreja recebe vitrais, coisa nova, recebe lustres de cristal que vieram da França. Em 78 foi feita uma nova restauração, e daí, então, esses 3 lustres aqui foram gentilmente doados pela Casa Avenida. A última restauração que a igreja passou foi no ano de 2013. Foi toda a pintura nova, foi feito todo o telhado, as telhas foram todas trocadas, né? O próprio órgão foi restaurado. Como é que a gente consegue esses recursos? É uma coisa impressionante como o luterano ele tem um amor às suas coisas, à sua história, ao seu patrimônio também. Vou dizer para vocês que as pessoas não fazem isso por obrigação, mas fazem isso como um gesto de gratidão, movido pela fé e pelo carinho, pelo amor às coisas sagradas. Bom, a história do órgão é muito bonita, porque o maestro Aldo Krieger, ele era o regente do coro da comunidade, e eles tinham uma dificuldade com instrumentos. O sonho do maestro Aldo Krieger era ter esse órgão para o primeiro centenário de Brusque. Então ele fez um mapa, desenhou um mapa, com as flautas, todas elas desenhadas ali, os domínios eram as flautas, e aí ele colocou à disposição, quem é que gostaria de ajudar a comprar uma flauta? E assim o Aldo Krieger, em um tempo muito curto, um ano e pouco, talvez um ano e meio, ele foi juntando esse dinheiro, e enquanto isso a empresa de Novo Hamburgo foi construindo o órgão, e no dia 4 de agosto de 1960 ele foi solenemente inaugurado com um concerto de órgão com um grande organista de sobrenome Stein, que deu aqui um concerto para a comunidade. E ele está ali majestosamente abrilhantando todos os domingos do culto. A nossa igreja só tem uma coisa que aqui todo mundo adora, é a acústica. Que tu não precisa de microfone quando um coro se apresenta, uma orquestra sinfônica se apresenta, não precisa de microfone. Ela tem acústica natural. A escola foi crescendo muito lentamente, porque, como eu disse, a comunidade era pequena. Aí aconteceu a proclamação da República
Alguns anos depois, a comunidade luterana se reuniu para construir aquele templo luterano que, né, a cidade conhece, está ali bem no alto da colina. Ele foi erguido em 1895, ele ficou pronto. E aí, então, aquela casa, que antes era a casa do pastor, escola e igreja, passou a ser exclusivamente escola. Isso foi até 1912. Em 1912, a comunidade conseguiu reunir recursos e construir uma casa, digamos assim, para ser a escola exclusivamente. Ela tinha 3 salas de aula, multisseriadas, e aí, enfim, continuou a escola evangélica alemã para os protestantes, né? Nem sempre o governo brasileiro investiu em educação. Então, no começo, Brusque por alguns anos não teve colégio, né? As famílias tiveram que se virar. Não havia colégio, então nós vamos ter o primeiro colégio voltado para meninas. Os meninos não têm colégio no começo, só as meninas. Temos então uma professora e o diretor da época, o Barão de Schneeberg, ele já pleiteava para conseguir também uma escola para meninos, mas ela demorou para acontecer. De 38, aconteceu, né, em termos de país, era o governo Vargas. O Vargas determinou a nacionalização do ensino. Então a escola, que era a Escola Evangélica Alemã, teve que ser fechada no início daquele ano e foi um período, digamos, de crise. Muitas escolas alemãs de Santa Catarina fecharam e não foram reabertas, né? A nossa foi fechada e foi reaberta, né? Graças ao esforço de um jovem estudante luterano, ele era brusquense, estudava no Rio Grande do Sul, ele foi trazido para cá, Dr. Arno Ristoff, bem jovem naquela época, com o apoio das empresas Renault e dos advogados da fábrica de tecido Carlos Renault. Foi feito rapidamente uma documentação e a Escola Evangélica Alemã transformou-se em Escola Luterana Alberto Torres, depois Grupo Escolar Alberto Torres. Então eles modificaram a legislação, a escola passou a ser brasileira, com professores brasileiros, com aulas ministradas em português, coisa que não acontecia até então, porque a maior parte da comunidade falava sim o alemão, né? Era a língua de casa e ao mesmo tempo a língua da escola, a língua da sociedade. Localizado na Avenida Monte Castelo, no centro da cidade de Brusque, o atual edifício que podemos ver aqui atrás foi construído em 1932, mas apenas em 1964 o colégio passou a se chamar oficialmente Colégio Cons Carlos Renault. Não permaneceu a casa, que hoje não existe mais, e esse pequeno prédio, que foi ampliado em 1937, um arquiteto alemão, né, George Wohl, esteve aqui em Brusque e ele foi responsável por essa ampliação. O edifício tem características do estilo Art Deco, que foi muito utilizado em edifícios educacionais nos anos 30. Tem formas modestas e sem muita ornamentação. São 148 anos de história, e durante esse período, a sede do colégio passou por diversas obras de melhoria e ampliação, buscando oferecer sempre o melhor para seus alunos e colaboradores. Acho que há uns 3 anos atrás, a escola começou a sonhar em um espaço amplo, e aí pensou-se sim em fazer um prédio novo, um prédio amplo, são mais de 3 mil metros de área construída. E aí, né, a grande novidade assim, é que se pensou em fazer um prédio moderno, com linhas modernas, com uma arquitetura moderna, e que harmonizasse com os prédios antigos e que de certa maneira simbolizasse, né, aquilo que é o nosso desejo de juntar a tradição, de juntar aquilo que é a nossa identidade com a modernidade, com as necessidades desse novo mundo aí que todos nós estamos vivendo, esse mundo conectado, com tecnologia, com mão na massa, com o maker, né, com os alunos vivenciando o seu conhecimento.
quero registrar assim que a Fundação Mantenedora da Escola sempre teve muita intenção em preservar o espaço que nós ainda temos. Desapareceu a casinha em Chaimel, onde a escola nasceu em 1872, desapareceu o prédio construído em 1912, dentro do processo de ampliação da escola, nos anos 50 não existia mais nem a casinha em Chaimel, nem a casa de 1912, mas os demais prédios, construídos a partir de 32, todos eles estão mantidos, preservados, restaurados. A gente se orgulha muito até da arquitetura, dos arcos, que circulam no nosso pátio. Enfim, é uma história bem bonita, que marca não só as pessoas que estão lá dentro, marca a sociedade brusquense como um todo.